Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de Arduino dentro da disciplina de robótica e hoje nós vamos começar a parte de programação. Uma aula muito importante a de hoje, porque hoje nós começamos a falar de como que você faz para montar um programa de Arduino. Já vamos fazer o nosso primeiro programa, vou te oferecer algumas opções aí para programação. Vamos estudar os primeiros comandos, enfim, hoje a gente já começa a colocar a mão na massa. Então vamos começar falando sobre os modelos de placas de Arduino. Nós vimos na aula passada que não existe somente um modelo de placa, né? Além do Arduino Uno, você tem outros tipos e agora a gente vai dar uma olhada no comparativo desses modelos de placa. Então, olha, a gente sabe que o tipo de placa, né, que nós devemos usar, ela depende muito do projeto a ser desenvolvido, que vai ter relação com o número de portas necessárias. Então, as principais placas que nós temos são essas, olha. Nós temos a placa Uno, a placa do Arduino Mega 2560, a placa do Arduino Leonardo, a placa do Arduino Dui e a placa do Arduino Nano. Então, qual que vai ser a diferença entre elas? Existe a diferença com relação ao microcontrolador. Então, a placa do Arduino Uno, ela utiliza o microcontrolador Atmega 328. É o tipo de microcontrolador que é utilizado. Já o Mega, ele utiliza o Atmega 2560, por isso que ele chama Mega 2560. O Arduino Leonardo usa o Atmega 3204, o Arduino Dui, o AT915AM3XBE e o Nano está disponível com dois tipos de microcontrolador, o Atmega 168 e o Atmega 328. Bom, o que vai mudar mesmo entre eles, né, apenas avaliar o código do microcontrolador não é eficiente, mas a gente tem que ficar muito atento a essa parte aqui. Como eu falei na aula passada, o Arduino possui entradas digitais, né, portas digitais, que vão poder ser configuradas como entrada ou saída, nós vamos ver melhor hoje. Ele tem portas PWM e portas analógicas. Então o Arduino Uno tem 14 portas digitais, onde você vai poder configurar ela como entrada ou como saída. Já o Mega, ele possui 54 portas digitais. Por isso que ele é chamado de Mega, né? Porque ele é um dos maiores que tem. O Leonardo tem 20 portas digitais. E o Dui tem 54 portas digitais. E o Nano tem 14 portas digitais. Tá? Então, o Uno é o que menos tem, né? O Uno e o Nano tem 14 portas digitais. Já o Mega ele tem 54 portas. Por aí dá para você falar assim, olha, se você vai fazer um projeto com mais, que vai precisar mais de 14 portas digitais, já não dá para você usar nem o Uno nem o Nano, tá? Então aí é um limitador. Então na hora que você vai fazer o seu projeto, você já tem que ter uma ideia de quantas portas você vai utilizar, tá? Portas digitais no caso, tá? Bom, falando da PWM, o Uno tem 6 portas PWM, o Mega 15 portas PWM, o Leonardo 7 portas PWM e o Dui 14 portas PWM, enquanto o Nano tem 6 portas PWM. Já de portas analógicas, o Uno tem 6 portas analógicas, o Mega tem 16 portas analógicas, o Leonardo tem 12 portas analógicas, o Dui 12 portas analógicas e o Nano 8 portas analógicas. E aí é lógico, né? Conforme maior a capacidade, né, da placa, maior número de portas, aí vai encarecendo também, né, vai ficando mais cara essa porta. Com relação à memória, tá? A memória é para você armazenar as instruções. Né? Normalmente ela não costuma ser problemático. Aí o Uno tem 32K de memória, o Mega tem 256K, o Leonardo 32K,
o DUI 512K e tem o Nano. A versão do Atmega 168 tem 16K e o Atmega 328 tem 32K. Bom, o clock, né, o relógio, ele tem um cristal, né, e esse cristal ele vai ter uma determinada frequência. No Uno, no Mega e no Leonardo tem 16 MHz, no DUI tem 84 MHz e no Nano tem 16 MHz. Também faz pouca diferença. Agora com relação ao conector, né, a conexão que você tem da placa, né, no cabo USB. O Arduino Uno ele usa a porta USB, o conector USB-B, e o Mega também, USB-B, certo? Esse USB-B é esse tipo de USB aqui, tá? Então um lado vai ser o USB normal, para entrar na saída USB, na porta USB do notebook ou do computador, e o outro lado ele é dessa forma aqui para conectar na parte fêmea, né? Então o cabo ele é o macho, a parte negativa, a parte da placa ela é o fêmea. Já o Leonardo ele é o micro USB, né? O micro USB é esse tipo aqui, tá? Não é o do celular, né? Então tanto o Leonardo quanto o DUI utilizam essa conexão, tá? Só que aqui eu coloquei o cabo, né? Na placa vai estar o fêmea, tá? E o Nano ele usa o USB Mini, que é esse tipo de USB aqui, tá? Esse USB Mini que é muito usado também para GPS e tudo mais, tá? Então, pessoal, essa aí é uma visão geral que a gente tem dos modelos de placa de Arduino, tá? São as placas mais usadas, existem outras placas fora essa, mas é o que a gente tem mais aí em termos de quantidade, tá? São essas placas. Beleza? Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre o setup de programação. Já vamos entrar então na parte de programação, acredito que vocês estejam ansiosos para começar a programar em Arduino. Então nesse setup para programação a gente leva em consideração que eu tenho que conectar a placa do Arduino no computador. Eu preciso fazer essa conexão, tá? Então não tem como você conectar a outra forma de você interligar a placa com o seu computador ou notebook que não seja através da placa de um cabo, tá? E esse cabo ele vai estar conectado da USB até a entrada, né? A entrada da placa de Arduino. Então vamos dar uma olhada agora. Olha, eu vou pegar aqui para a gente poder fazer essa conexão, tá? Então tá aqui a placa, tá? Essa é a placa. Esse é o cabo, tá? Essa placa é uma placa Uno, tá? Então conectei aqui um lado do cabo no notebook e o outro lado eu vou conectar na placa. Então bem simples, não tem muito segredo aí para a gente poder ter aí a nossa placa conectada, certo? Legal? Então, pessoal, isso é extremamente importante, tá? Que você consiga fazer essa conexão. Bom, depois que eu fiz essa conexão, né, a placa está conectada até o notebook, ou o computador, eu tenho, antes de sair programando, eu preciso selecionar a placa Arduino que eu vou utilizar. Então eu tenho que ir lá em ferramentas, tá? Na hora que eu abrir o meu sketch eu tenho que ir em ferramentas e vou ter lá o acesso à placa. E vou escolher qual é a placa que eu estou utilizando. Eu tenho que informar para o IDE, né, do Arduino qual é a placa que eu estou utilizando. Então se eu estou utilizando a placa Arduino Uno, ou se eu estou usando a placa Arduino Nano, se eu estou usando o Leonardo, enfim, aqui dá para a gente ver também a quantidade de placas diferentes que nós temos. Então eu preciso falar qual é a placa que eu estou utilizando. Depois que eu falar qual placa que eu estou utilizando, eu tenho que informar para ele, eu tenho que selecionar a porta que essa placa foi conectada. Mas que porta? A porta USB que ele reconheceu, tá? E aí eu vou fazer isso em ferramentas, porta.
tá? Então logo abaixo aqui eu vou ter lá a porta, ferramentas, eu tenho que dar vou ter que ticar para mostrar que realmente ele está conectado. Então vamos dar uma olhada aqui, olha. Vou abrir aqui o aplicativo do Arduino para a gente já fazer essa rotina. Então abri ele, tá? Tá aqui aberto, né? Vou colocar ele aqui maior. Então estou aqui com o Arduino conectado, que eu acabei de conectar. Então vou vir aqui em ferramentas, né? E vou me certificar, olha, aqui eu posso selecionar o Arduino que eu estou utilizando. Se eu estivesse utilizando o Arduino Nano, eu selecionaria aqui o Nano, tá? Tá vendo que ele ficou selecionado aqui como Nano. Mas o que eu estou utilizando é o Arduino Uno. Então tá aqui, Arduino Genuino Uno. Vou deixar ele selecionado, tá? Cada vez que você seleciona ele sai. Então tá aqui, ó, Arduino Uno, né? Então informei para o IDE, que é o aplicativo para utilizar o Arduino, qual é o tipo de Arduino que eu estou utilizando, né? Isso dá muito problema, que às vezes a pessoa está utilizando o Arduino Nano e ela fala que ela está utilizando o Uno. Aí ele dá erro de porta, ele vai dar alguns erros na hora que você for compilar o seu programa. E a porta, ó, tá vendo que aqui ele já reconheceu como COM3, que é normalmente a porta que eu uso, mas ele tem que estar com esse tiquezinho, tá? Se ele não tiver com esse tique, ele não vai poder, ele não vai reconhecer, tá? Então dessa forma, pessoal, o que a gente vai fazer é importante, né, que a gente faça esse procedimento antes de mais nada, né? Antes de você fazer qualquer coisa, você precisa aí selecionar a porta e também a placa. Não tem importância a sequência, tá? Tanto faz, mas essas duas coisas você tem que fazer, senão depois, na hora que você for compilar o seu programa, ele não vai rodar. A placa, normalmente, ele fica selecionado o último que você utilizou. A porta, depois que você utilizou uma vez aquele Arduino naquele computador, ele já praticamente reconhece automaticamente, mas ele tem que estar com o tiquezinho, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho agora do IDE, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o software do Arduino. Então toda vez que a gente fala em IDE, eu estou falando do software do Arduino em si, tá? Esse software do Arduino, ele serve para executar o programa, né? Ele serve também para a gente fazer, para a gente editar o código, para a gente compilar o código que nós estamos fazendo e para a gente depurar, que é o quê? Para a gente consertar se o programa tiver algum problema. Então como que a gente entra, né? Nele a gente clica 2 vezes no ícone que está na área de trabalho, vocês viram, eu acabei de fazer isso, tá? Para eu abrir esse IDE do Arduino. Então o programa do Arduino, ele é chamado de IDE, e eu vou falar várias vezes IDE, me referindo ao aplicativo do Arduino em si. Porque o Arduino ele é uma plataforma, né, que envolve software, hardware, envolve tudo isso, como nós vimos nas primeiras aulas. Então a gente vai analisar, né, o Arduino, né, dessa forma. Então ele é o quê? Uma plataforma de desenvolvimento e integração, né? Esse é o nosso IDE. Tá? Então tá aqui, esse é a cara dele, né? Do nosso IDE. E aí abrindo um programa. Vamos ver como a gente faz para abrir um programa. Deixa eu voltar lá no IDE. Tá aqui o nosso IDE. Eu quero abrir um programa. Quero abrir um determinado programa aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, né? Arquivo, abrir, né? E eu vou procurar aí o programa onde está o meu determinado programa que eu salvei aqui, tá? Então eu sei que eu tenho alguns programas que a gente vai usar na aula de hoje, olha. Tá aqui, ó, um dos programinhas, ó, vou abrir esse programa. Ele sempre abre numa nova janela, tá? Não sei se isso facilita ou dificulta, mas ele sempre abre uma nova janela. Então se você abrir 3 programas, ele vai abrir 3 janelas diferentes. Então ele permite que você trabalhe com vários programas ao mesmo tempo, até porque se você quiser copiar e colar de um no outro, então ele vai acabar permitindo isso. Ó. Ele permitiu aqui que eu tenha vários programas aqui. Esse aqui é o programa que acende um LED, esse aqui é um programa que a gente vai fazer como exercício.
enfim, ele permite isso, tá? Então tá aqui, olha, eu estou aqui com um programinha aberto, tá? Então é simples para você abrir um programa que já está salvo, tá? Na sua máquina. Voltando aqui então, olha, depois eu vou clicar em arquivo, depois eu clico em abrir, na sequência eu vou até a pasta, é lógico que eu tenho que saber aonde está salvo esse meu programinha, certo? Bom, como que eu faço para programar o Arduino em si, né? Como que é a programação do Arduino? O Arduino, ele se assemelha muito à linguagem C, a linguagem C++, embora nós vimos que ele vem lá de outras fontes, né? Ele vem lá de outro tipo de linguagem, mas que também deu origem à linguagem C e à linguagem C++. Então, um programa do Arduino, normalmente, ele vai ter esses elementos, né, que são as estruturas, as variáveis, os operadores booleanos, os operadores de comparação, os operadores aritméticos, tá? Uma estrutura de controle, por exemplo, um if, tá? Funções digitais, funções analógicas. Hoje a gente já vai começar a mexer com função digital. Então aqui eu só estou apresentando para você, não precisa se preocupar com isso. Daqui hoje nós vamos utilizar as estruturas, né, que é o inicial do Arduino, né, e vamos falar sobre as funções digitais, tá? Então a gente vai aos poucos, né, caminhando aí com o aprendizado aí dessa nova linguagem de programação. Bom, começando a falar sobre o Arduino, nós temos os sketches. Quem são os sketches? Sketches é o software escrito usando um Arduino. Então, quando você faz um programa, no Arduino a gente não chama de programa, nós chamamos de sketch, tá? Então, como esse programa aqui que nós utilizamos aqui, ó, ele é um sketch, então ele chama isso de sketch, tá? É o programinha aí do Arduino. Eles são escritos no editor de texto, no IDE, né, que eu acabei de apresentar para vocês, e eles são salvos com a extensão .ini. Tá? Às vezes é útil você saber que a extensão do Arduino é .ini, porque você pode utilizar para pesquisar, de repente você perdeu onde você salvou o programa, então dá para você pesquisar ali onde está o seu arquivo .ini. Tá? Então ele vai gerar arquivos com essa extensão. Assim como o Word gera .doc, o Excel gera .xls, o Arduino vai gerar arquivos .ini. Tá? Então, nos sketches, a gente consegue fazer a mesma coisa que a gente faz lá no Word. Né? Copiar, colar, buscar, procurar, substituir texto, isso é interessante. Tá? Vou pegar aqui um programinha que a gente esteja utilizando, ó. Vou pegar aqui, ó. O legal dele é que ele permite, por exemplo, eu consigo pegar aqui, ó, selecionar essa linha, tá? Eu consigo vir aqui, ó, clico com o botão direito, venho em copiar, né? Eu quero colar aqui embaixo, tá? Eu clico também com o direito do mouse e venho em colar. Então é legal que ele permite a gente dar esse Ctrl+C, Ctrl+V. Né? O Ctrl+C, Ctrl+V também funciona. E também você pode vir aqui, ó, selecionar, né? Você vem em editar, copiar, né? Depois vai lá e vai também em editar, colar. Tá? Ele permite também que você faça uma pesquisa. Então, se você digita lá Ctrl+L, né? E você quer pesquisar a palavra, no caso aqui, output, tá? Só para ver se ele vai pesquisar. Então ele vai... Aqui no caso o Ctrl+L é para ele pesquisar a linha. Né? Ele tem aqui uma outra função, olha, que é o localizar, é o Ctrl+F. Tá? O Ctrl+F, então eu coloco aqui, ó, output. Output, aí, ó, ele já localizou as palavrinhas que eu tenho como output. Então esse é o Ctrl+F, ou você vem aqui em editar, né, e localizar. O Ctrl+L que eu havia usado antes, né, deixa eu voltar lá no Ctrl+L, esse aqui eu preciso saber qual é a linha que eu estou utilizando, né, qual é a linha. Então eu peço para ele ir na linha 5, tá? Então
Então, Ctrl L, coloco aqui, ó, linha 5. Então, ele vai lá para a linha 5. Então, ele vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele foi para a linha 5. Tá? Então, são as formas de localizar. De repente, eu quero pegar tudo que está escrito output e quero trocar por input. Tá? Então, eu consigo lá, usando a minha função localizar, né? Localizar, está escrito lá, output, eu quero trocar por input. Ele vai fazer o quê? Eu posso mandar ele localizar, ou posso mandar ele localizar e substituir. Tá? O Word também, o Word já faz isso, só estou mostrando que você tem essa opção. De repente você criou um programa com um determinado nome de uma variável e você quer trocar, você consegue fazer dessa forma. Tá? Eu não vou fazer isso nesse caso, tá? Porque esse é o programinha que a gente vai utilizar daqui a pouco. Tá, ok? Bom, pessoal, então, retornando aqui, nós vamos, então, detalhando aí ao longo das aulas algumas funções dessas disquetes. Então, consigo cortar, consigo copiar, consigo colar, né, buscar texto. Isso facilita bastante na hora da programação. Bom, seguindo por aqui, vamos falar sobre os botões que nós temos no IDE. Tá? Esses botões são esses botõezinhos que ficam aqui na parte de cima, que eles servem para verificar, carregar, né? Também tem um botãozinho de novo, abrir e salvar. Vamos dar uma olhada então no nosso IDE. Então tá aqui, ó, são esses 5 botõezinhos aqui, ó. A hora que você coloca o cursor em cima, ele já fala o que é cada um deles. Então tem o verificar, tem o carregar, tem o novo, tem o abrir e tem o salvar. Bom, esses 3 aqui, né, referente a novo, abrir e salvar, né? Bom, o salvar é quando você quer salvar o programa que você fez, né? Então você tem lá, você fez uma alteração, né? Que aqui eu não fiz nenhuma alteração, mas se você modifica, né? Modifiquei aqui para input, tá? Então mudei para input, eu quero salvar essa alteração que eu fiz. Você vem aqui, clica em salvar, ele vai permitir com que você salve. Você tem aqui o abrir, né? Quando você quer abrir alguma outra coisa, eu quero abrir uma outra sketch, tá? Eu quero abrir agora esse piscando um LED void setup. Abrir ele, né? Tenho ele aqui, ó, tá aqui. Então ele permite com que eu abra. E eu posso clicar também no novo e abrir uma nova sketch, tá? Vocês vão perceber que essa nova sketch ela sempre vem com um padrãozinho aqui preenchido, tá? A gente já vai falar o que é esse void setup e esse void loop. Bom, interessante é que são esses 2 botões que nós temos aqui, tá? Um deles é de verificar e o outro é de carregar. Então, o botãozinho de verificar, ele verifica se tem algum erro no meu programa. Então, eu vou clicar aqui nele, ele vai compilar, né? Ele vai verificar se existe algum erro, tá? A gente vê aqui que ele está fazendo a leitura, né? Então, ele está verificando se tem algum erro nesse meu programinha aqui que eu carreguei agora há pouco, tá? Abri um outro programinha que eu tinha aqui aleatório. Então, se ele não tem nenhum erro, beleza, olha, colocou aqui sketch ok. Agora, se tivesse um erro, vamos simular um erro aqui, ó, vou colocar uma letra N aqui na palavra output, né, só para a gente poder simular uma falha. Aí, a hora que eu for verificar, né, clico aqui em verificar, ele vai encontrar esse erro, ó, tá vendo? Ele falou aqui, ó, falou que a output não foi declarada nesse escopo. Né? Na verdade, ele entendeu como output sendo uma variável. Né? Aliás, isso porque eu coloquei uma letra N aqui no meio. Então, ele encontrou um erro. Tá? Às vezes, ele é bem claro nesse erro. Tá? Ele vai diretamente na linha. Às vezes, não tem muita relação. Ele aponta uma linha, mas não tem muita relação. Então, o importante é na hora que você vai fazer o seu programa, que você verifique se realmente você está fazendo ele certinho. Tá? Então, se eu tirar aqui esse N, o programa volta a ficar correto, e aí ele vai verificar e vai dar como ok. Tá? Então, beleza. E o outro é para eu justamente pegar esse programa, né, e jogar ele para dentro da placa. Tá? Eu quero
carregar esse programa dentro da placa para que eu possa utilizar essa placa com as funções que estão aqui nesse programa. Então esse carregar aqui, né, você clica nele, né, e ele vai carregar para dentro da placa, que eu estou sem placa conectada aqui, né, mas ele vai jogar para dentro da placa o programa que eu fiz. Tá? A gente vai fazer isso no programa que a gente for executar daqui a pouco. Bom, então tenho esses 4 botõezinhos aqui. Então, resumindo, né, a função deles, esse é o de verificar. Ele verifica se o seu código tem erro. Carregar, ele compila o seu código e carrega para a placa de Arduino. O novo, ele cria uma nova sketch. O abrir, ele apresenta um menu com todos os sketches existentes. E o salvar, ele salva o seu sketch. Então essa aí é a parte da programação dos botões. Tá? Ele tem alguns botõezinhos. Além desse botão, ele tem lá um botãozinho aqui na direita, né? Que é o botão de monitor serial. Tá? Ele vai exibir dados seriais que a placa do Arduino envia para o computador. Então é possível que através do computador você se comunique com a placa. Então você consegue fazer isso através desse serial dados, tá? Desse monitor serial. Então pegar aqui, ó, se a gente colocar aqui, ele abre aqui uma janelinha à parte aí para fazer isso, tá? Então ele reconheceu que eu estou aqui na COM3, eu consigo mandar comandos do computador para a placa de Arduino, tá? Isso já é um pouquinho mais à frente aí, nós vamos utilizar esse monitor serial. Só estou apresentando esses botõezinhos para vocês, que na verdade, uma apresentação do IDE que eu estou fazendo aqui nessa nossa aula mais prática. Tá? Bom, então carregamos aqui, verificamos. Vamos então, pessoal, agora falar um pouquinho sobre as estruturas, já pensando um pouco mais no programa em si. Então, que estruturas são essas que nós temos? Bom, basicamente, nós temos 2 estruturas, tá? Que são as nossas funções principais. Então, são 2 as funções principais que devem conter todo o seu programa. Então, o seu programa ele vai ser classificado ou em void setup ou em void loop. Tá? Ou ele vai estar dentro do void setup ou ele vai estar dentro do void loop. Que é justamente, deixa eu já aproveitar, né? Quando você abre aqui um novo programa, deixa eu abrir aqui um novo, ó. Cliquei em novo aqui, ele abriu um novo programa para mim, ó. Vou clicar 2 vezes nele, né? Vou clicar aqui para ele abrir, ó. Ele já vem aqui com esse, ó, void setup, aqui void loop, tá? Então tudo que eu for programar ou vai estar embaixo do void setup, ou vai estar nessa região aqui, né, embaixo do void setup, ou vai estar embaixo do void loop, tá? Não tem como eu fugir disso, tá? Bom, baseado nisso, o que nós vamos ter? O nosso void, no caso aqui, né, o void setup ou o void loop. No caso, o void setup, a função void setup, ela vai ser chamada no programa, né, quando o programa começar a rodar, quando ele começar a funcionar. Então, ele descarregou ou liguei a placa que estava com determinado programa, ele vai lá e lê o void setup. Depois, né, essa função ela vai ser executada só uma vez, só na hora que você liga a placa, né, ou na hora que você descarrega o programa e ele vai executar. Então, assim, a placa, você tem um programa dentro dessa placa. Aquilo que foi feito dentro do void setup, ele vai executar só uma vez, tá? A não ser que você faça um reset dessa placa. Então, essa função, você vai usar essa função normalmente para inicializar suas variáveis, inicializar os modos de pino, declarar o uso de bibliotecas, tá? Então ele é mais utilizado para essa parte. Então, quando a gente tem aqui, né, o que você vai colocar aqui nesse void setup é justamente essa parte do que você quer, né, para inicialização. Então, aquilo que você quer que execute uma vez só no começo do programa você coloca dentro do void setup. Então ele já vem escrito aqui, ó, ele abre uma chave aqui, tá?
e aqui ele fecha uma chave. Então, tudo que tiver entre essa primeira chave e essa chave aqui faz parte do void setup, tá? Então, você sabe que o que você escrever nesse meio está dentro do void setup. Assim como o void loop, né? Vou apagar essa parte aqui que é um comentário, depois eu falo um pouquinho sobre os comentários. Abri uma chave aqui, fechei uma chave aqui. Tudo que tiver nesse meio está dentro do void loop. E o que faz o void loop? Tá? O void loop, ele vai fazer exatamente o que o nome está falando, o que o nome está sugerindo. Ele entra em loop. Tá? Então ele executa sempre o mesmo bloco de código. Tá? Então, dessa forma, né, ele vai permitir que o seu programa faça mudanças e responda de acordo com isso. Então, esse é o nosso void loop. Então, o que você coloca dentro do void loop, né? Dentro do void loop, ele vai ficar repetindo, tá? Até que a placa seja desligada. Então, basicamente assim, ele liga, roda o que está no void setup, cai para o void loop e fica repetindo o que está no void loop. Desliguei e liguei a placa. Ele cai no void setup, executa, cai no void loop e fica repetindo o que está dentro do void loop. Tá? Essa forma com que ele vai, que os nossos programas no Arduino vão funcionar. Tá? Eles vão funcionar dessa maneira. Então o void setup executa uma vez só e o que está no void loop ele fica repetindo. Nós vamos fazer um exemplo hoje que vai dar para a gente ver bem como isso funciona. Bom, então pessoal, voltando aqui, né? Falei do void loop, void setup, tá? Vou falar um pouquinho, aproveitando, né? Pegar aqui um outro programinha aqui, ó. Quando você coloca barra e escreve alguma coisa, é um comentário. Então, put your setup code here to run once. Então, coloque aqui, né, coloque o setup que você quer que rode uma vez só. Então, isso é um comentário, tá? Então, tudo que você coloca barra e escreve é um comentário, tá ok? Então, isso ajuda porque às vezes você quer comentar alguma coisa, né? Então, eu quero apenas fazer um comentário, então eu coloco lá barra, coloco aqui tempo, tá? Ele não vai ficar dentro do meu programa, é só um comentário falando que essa aqui é uma definição do tempo, por exemplo, tá? Agora, se eu não coloco barra, aí pode ver que ele até mudou de cor, aí ele já vai dar erro, tá? Se eu quiser aqui, se eu coloco a barra, né, e ele entende como comentário, ele vai ignorar, tá? Agora, se eu não coloco, aí ele vai enxergar como erro, tá bom? Bom, então falei aí dos comentários. Bom, então pessoal, falando também um pouquinho sobre entrada e saída. Esse é um tópico extremamente importante porque a base da programação é você definir portas como entrada ou como saída. Então, olha, uma das funções que nós vamos estar estudando, e ela é extremamente importante, é o pin mode, né? Pin começa com P minúsculo e o M é maiúsculo, certo? Então, ele vai configurar o pino especificado para que ele se comporte ou como uma entrada, que é o input, ou uma saída, que é o output, tá? Então, essa sintaxe, né, desse comando, você coloca lá pinMode, né, com M maiúsculo, aí você coloca o pino, abre parênteses, coloca o pino, vírgula, e o modo, ou seja, se ele é entrada ou se ele é saída. Então, olha, por exemplo, né, pinMode 9, output, né? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a porta 9, né, que é uma porta digital, ela é uma saída. Como que eu sei que ela é digital? Porque as portas analógicas, elas são A0, A1, A2, então começa com A na frente. Então, se eu coloco 9, é porque é uma porta digital. Então, aqui eu estou definindo essa porta 9 da placa de Arduino como uma saída, tá? Eu poderia também, olha, colocar pinMode, abre parênteses 4, input. Então, nesse caso, eu estou dizendo o quê? Que a porta digital 4,
ela é o quê? Uma entrada. E aqui esse output e esse input, eles têm que estar em letra maiúscula, tá? Para você definir se ele é entrada ou se ele é saída. Então, para começo, né? Antes da gente pensar em qualquer coisa, eu tenho que pensar assim, eu vou precisar de entradas e vou precisar de saídas. Então, quem eu vou configurar como entrada e quem eu vou configurar como saída? A gente faz isso através do PinMode. E na hora que nós utilizamos o PinMode, tá? A gente vai colocar lá dentro do Void Setup, tá? Porque eu quero que ele rode uma vez só. Bom, e aí, pessoal, essas funções e essas portas, elas podem ser... a nossa função ela pode ser digital ou analógica, né? A nossa porta, né? Eu posso configurar ela como... nós temos lá as portas digitais, nós temos as portas analógicas. E a gente pode definir ela como entrada ou como saída, tá? Então, o que nós vamos estudar hoje? Tá? Vamos começar com as funções digitais e acionando ela como saída. Então, vamos ver somente a saída digital hoje, tá? E aí depois a gente vê a entrada digital, depois a gente vê a saída analógica e a entrada analógica, tá? Então, hoje nós vamos começar o nosso primeiro programa configurando uma saída, uma saída e essa saída digital. Então, falando então dessa saída digital, né, existe o comando digital write, tá? Esse W, né, no meio da palavra, ele é maiúsculo, tá? Ele começa com D minúsculo. Então, o digital write, ele vai escrever um valor alto ou baixo, né? Um valor, o high é alto, low é baixo, né? O high seria nível lógico 1, o low seria nível lógico 0, em um pino digital. Então, ele vai, através desse comando, você vai falar, olha, eu quero que a minha saída seja 0, ou eu quero que a minha saída seja 1. Sempre quando você usar a palavra high e a palavra low, elas têm que estar em maiúsculo, tá? O Arduino ele diferencia muito essa questão do maiúsculo e do minúsculo. Então, por exemplo, tá? Um exemplo de sintaxe. Digital write, né? Pin e o valor. Abre parênteses, coloca o pino, vírgula, coloca qual é o valor. Por exemplo, se você coloca lá, digital write 9, high. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Aí eu coloco ponto e vírgula no final, que o Arduino também utiliza o ponto e vírgula, assim como a linguagem C. Então, digital write, eu estou mandando escrever na minha saída digital. Qual saída? Saída 9, né? E o que eu escrevo? Manda nível lógico 1, escreve 1. Ou seja, coloca o pino 9 em estado 1, coloca o pino 9 em high, né? Coloca ele em alto, né? Manda 5 volts na saída da porta 9. Tá? A gente vai fazer isso num exemplo, tá? Vai ficar mais fácil de você entender, e aí a gente vai usar o PinMode, o digital write e também esse comando que a gente vai ver agora, que é o comando de delay. O que é o comando de delay? O delay ele vai informar o Arduino o tempo que ele vai ficar sem fazer nada. Tá? Então você coloca a palavra delay, abre parênteses, né, coloca lá um tempo, né, um número. Esse número, o Arduino vai entender que aquilo está em milissegundos. Tá? Então quando você usa o comando delay, nada vai acontecer durante tantos milissegundos que vão estar dentro desse parênteses. Então, um exemplo, fica bem mais fácil quando a gente utiliza exemplo, tá? Se você coloca lá delay, e aí o delay é em letra minúscula, tá? Abre parênteses, sem, fecha parênteses, ponto e vírgula, o que você está dizendo? Você está dizendo para ele esperar durante 100 milissegundos, ou seja, não faz nada durante 100 milissegundos. Tá? Esses comandos de delay eles são muito utilizados, tá? Porque muitas vezes você tem que falar para o seu Arduino ficar sem fazer nada. Bom, pessoal, e aí vamos aplicar então o que nós estamos, esses comandos, né, que nós vimos. Então nós vimos lá, voltando aqui nos 3 comandos, né?
nós vimos lá o pin mode, né? Nesse pin mode, então, é para configurar se a minha porta ela é entrada ou saída, né? Aí falando da saída digital, nós vimos o comando digital write, que é para eu falar se essa saída vai ficar com 0 volts ou com 5 volts, e o comando delay, que eu vou estar informando o tempo de espera, tá? O tempo que é para o Arduino ficar sem fazer nada. Bom, nós vamos ver então agora um programa que a gente chamou de Acendendo um LED. Né? O que é esse programa Acendendo um LED? Eu quero simplesmente acender um LED. Eu só quero acender um LED. Então aqui eu escolhi, vamos falar um pouquinho do hardware antes da gente falar do software. Né? Vamos falar um pouquinho da placa. Eu quero pegar a saída 10 do Arduino, né? A porta digital 10. Essa porta digital 10 eu quero ligar num resistor, né? Do resistor para um LED e do LED no GND. Esse GND está na própria placa do Arduino. Vou dar um print aqui numa simbologia da placa de Arduino. Olha, eu quero fazer esse circuito aqui. Então, aqui eu tenho as portas digitais, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a porta 13. Né? Lembram que são 14 pinos digitais? Né? Então, ele vai do 0 até o 13. Então, eu quero usar a porta 10, tá? Foi escolhida a porta 10. Então, da porta 10, vai para o resistor. Né? Vou usar um resistorzinho de 220 ohms. Do resistor vai para o LED. Do LED vai para o negativo. É o que esse desenho está mandando eu fazer. E aí, quando ele mandar 5 volts aqui, o LED acende. Né? Quando ele mandar 0 volts aqui, o LED apaga. E eu vou fazer isso via comando. Ah, Marcelo, mas não precisaria fazer, era só ligar no VCC. Tudo bem, mas eu quero controlar isso a partir do Arduino. Tá? É o programa mais simples que a gente poderia fazer. Então, nós vamos aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Eu vou pegar aqui esse LED, vou colocar ele então no protoboard, vou olhar aqui a polaridade, né? Não posso errar na polaridade. Né? Beleza, coloquei aqui. Agora eu vou pegar o resistor, vou colocar em série esse resistor, né? Tá aqui em série, na mesma trilha, né? Beleza. Tá aqui, meio difícil de entrar, beleza. Vou pegar agora, vou conectar o meu resistor. Né? O meu resistor vai lá na porta 10. Né? Então, vou conectar aqui na mesma linha do resistor e vai até a porta 10. Está aqui, olha. Não sei se dá para ver. Né? 10, olha. 8, 9, 10. Está aqui. Então, coloquei na porta 10. Tá? E agora ele vai precisar de um GND. Eu vou ligar o LED no GND. Então, na linha do LED, do negativo do LED, no GND. Eu também não posso inverter a polaridade do LED, senão ele não vai funcionar. Então, está aqui, vou colocar no GND, que está... eu tenho vários pontos de GND, né? Então, aqui, vou pegar aqui nessa parte do próprio digital, né? Na própria linha do digital. Então, está aqui, conectei na parte do GND. Tá? Deixar bem firme aqui. Beleza, então ficou assim a nossa montagem. E agora, deixa eu só arrumar aqui, para um lado, para o outro. E agora a gente vai então falar do programa. Tá? Como que eu faço para acender um LED nesse programa. Então, olha, dentro aqui do Void Setup, tá? Dentro do Void Setup, tem um comentário aqui, beleza? Esse comentário ele já é um comentário padrão. O que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, Pin Mode 10 Out, tá? O que é esse Pin Mode 10 Output, tá? Eu estou declarando o meu pino 10 como uma saída, tá? A minha porta 10 digital, eu falei, olha, eu quero considerar ela uma saída. Então, esse comando foi para falar que a minha porta 10 é uma saída. Depois, no void loop, eu coloquei um digital write, ou seja, eu mandei escrever na porta 10 o quê? High, ou seja,
nível lógico alto, tá? Então, é isso que eu tenho aqui na minha porta 10. Então, ou seja, na porta 10, o que eu vou ter? 5 volts, tá? Vou ter 5 volts nessa porta 10. Então, deixa eu abrir aqui esse programa. É o programa acendendo um LED. Aqui, ó, esse programa aqui, ó. Estou com ele aqui aberto. Então, olha, no Void Setup, Pin Mode 10 Input, né? Falei que ele é... Aliás, aqui é o que a gente tinha alterado, né? Lembra que a gente fez uma alteração? Vou voltar ele para Output. Tá? Nós tínhamos alterado para mostrar que dava para trocar, né? Então, tá aqui, ó, Pin Mode 10 Output. Coloquei, então, ele como saída, né? Aqui eu dei um Digital Write. Falei que a minha porta 10... ele está em nível lógico 1, né? Esse aqui também foi que eu tinha colado para mostrar que dava para copiar e colar. Deixa eu tirar. E aí, então, esse é o nosso programinha, tá? Então, tá aí, dá para eu acender um LED. Então, agora eu vou verificar aqui. Deixa eu verificar se não tem nenhum erro, tá? Primeiro eu clico nesse verificar. Você pode verificar ou você pode compilar direto, tá? Na verdade, você pode descarregar direto. Então, ele faz uma compilação, verifica que não tem erro. Ó, beleza, não tem erros. E agora nós vamos descarregar. Então, deixa eu colocar aqui na tela mostrando ele descarregando. Ó. Vamos descarregar ele. Aí você já vai ver esse LED. Aí, ó, descarregou, ele acendeu. Tá aí o LEDzinho acender na hora que você compilou, quer dizer, descarregou, ele vai ficar aceso. E esse LED vai ficar aceso, tá? Então, a gente fez ele acender, tá? À medida que a gente descarregou. Agora, vamos um pouquinho além. Eu quero pegar esse mesmo programa, tá? Não vou nem abrir o outro, eu vou pegar esse mesmo programa e eu quero agora piscar um LED. Eu quero fazer um LED piscar. Deixa eu só voltar aqui. Ó, ele vai piscar, ele vai ficar 1 segundo aceso e 1 segundo apagado. Né? Como que eu faria isso para ele ficar 1 segundo aceso e 1 segundo apagado? Então, pegando aqui, ó, vamos pegar aquele acendendo um LED. Aqui o LED estava aceso, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte. Ele está aceso. E aí eu vou mandar aqui, eu vou pedir para ele fazer o seguinte, olha, como ele está aceso, eu vou colocar aqui um delay, tá? Só que delay tem que ser em minúsculo, então delay, né? Pode ver que ele muda de cor, né? E eu vou pedir para ele acender e ficar 1000 milissegundos aceso. Quanto que é 1000 milissegundos? Não é 1 segundo? Então, eu coloquei aqui um comandinho delay para falar para ele assim, olha, acende e fica 1000 milissegundos aceso, tá? Beleza. Agora, eu vou falar para ele apagar. Então, eu vou colocar aqui um Digital Write. Depois que eu acendi, eu vou apagar, tá? Ou Write ali com um W maiúsculo, tá? Um Digital Write. Aqui é um A, eu coloquei um S, por isso que ele não mudou de cor, ó. Digital Write. Então vou mandar escrever também na porta 10 o quê? Um low, tá? Aí o low tem que ser em maiúsculo, tá? Então eu vou mandar ele apagar. Tá? Não esquecer do ponto e vírgula aqui. Apagar por quanto tempo? Também por 1000 milissegundos. Para eu não escrever delay 1000 é a mesma coisa, ó, eu vou selecionar aqui, ó, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Tá? Então, olha só, analisando aqui o programinha, ficou, ó, dentro do Void Setup continua o Pin Mode, eu ainda continuo declarando a minha saída 10, a minha porta 10 como saída, né? E dentro do Void Loop, eu mandei escrever na porta 10 nível lógico 1, né? Para durante 1 segundo, mando escrever nível lógico 0, paro durante 1 segundo,
né? Depois ele vai executar novamente o loop. Escreve nível lógico 1, fica 1 segundo sem fazer nada, escreve 0, fica 1 segundo sem fazer nada. Se a gente vou compilar aqui, ou seja, vou verificar se tem algum erro, não tem, e agora eu vou compilar ele, né? Aliás, vou descarregar ele na minha placa. Então, descarregar aqui na placa, ó. Aqui ele está aceso, né? E aí eu vou, ó, descarregou, ele começa a piscar, né? A cada 1 segundo ele fica 1 segundo aceso, 1 segundo apagado, ó. Dá para você ver aí, 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. Se eu mudar o valor, ele vai mudar também o tempo, tá? Então tá aí o nosso LEDzinho, tá? Interessante, né? A gente já conseguiu fazer um LED piscar, tá? Utilizando 3 comandos praticamente, tá? Então, pessoal, vamos pegar agora, fazer como um exercício, vamos fazer juntos esse exercício, o seguinte, eu vou pegar o programa que fazia o LED piscar, né? De 1 em 1 segundo e vou alterar ele, tá? Como que eu vou alterar ele? De que forma? Eu não vou mais utilizar a porta 10, eu quero utilizar agora a porta 5. E eu quero deixar o LED 5 segundos aceso e 2 segundos apagado. Tá? Eu quero mudar esse tempo que ele fica aceso, esse tempo que ele fica apagado. Então vamos ver como que a gente faz isso? Então agora, olha, o meu desenho, né, já vai ser dessa forma. Já vou ter aqui, vou usar a porta 5, só mudei o 5 pelo 10. Aliás, o 10 pelo 5. Então eu vou alterar então o meu hardware, né? Então eu tinha essa ligação aqui estava no 10, ó, eu vou mudar ela para o 5, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui já e alterar, então tá no 10 e eu vou colocar, ó, tiro do 10 e vou colocar aqui no 5, tá? Conectando aqui. Às vezes ele é meio ruim quando o fiozinho é muito fino, né? Escapou aqui. Então, olha, então passei, tirei do 10, coloquei ele no 5, tá? Então, tá aí agora, então acertei o meu hardware em função ao que nós tínhamos. Agora, nós vamos fazer a parte do software, tá? Vamos alterar o software, então. Bom, o software, tá? Nós vamos pegar lá, vamos direto no programa que nós tínhamos, né? E a gente faz essa alteração lá. Então é 5 segundos em 1 e 2 segundos em 0, tá? Então tá aqui, olha. Bom, eu continuo declarando a minha saída como o meu pino 10, estava pino 10, né? Aqui eu vou alterar para 5, tá? Porque não é mais o 10 que eu estou utilizando, é o 5. E agora, ó, tá vendo? Eu vou mandar escrever o quê? Não na porta 10, porque eu não estou usando mais a 10, eu estou usando agora a 5. E não por 1000 milissegundos, eu quero que ele acenda por 5000, porque eu quero 5 segundos. E que ele apague, né? Não apague o 10, né? Não apague a porta 10, porque eu mudei para a porta 5. E ele apague por 2 segundos. Então eu não vou deixar 1000, vou deixar 2000, tá? Tá aqui, ó, fiz as alterações, né, no programa, né, que nós tínhamos, olha. Então tá aí, ó. Então ficou, agora eu declarei a porta 5 como saída, beleza. Falei que eu quero escrever na porta 5 nível lógico 1, aí eu quero ficar 5 segundos parado, ou seja, vai ficar 5 segundos aceso, depois eu vou mandar escrever nível lógico 0. Aí ele vai ficar 5 segundos sem fazer nada. Aí depois ele vai finalizar. E aí ele vai voltar nesse void setup. Então eu vou ter aí um setupzinho porque ele vai ficar repetindo isso. Então ele vai ficar acende 5 segundos, apaga 2 segundos. Né? Então olha, eu vou verificar aqui se está tudo certinho. Né? E vou compilar então esse programa. Beleza? Foi. Agora eu vou compilar esse programa. Né? Vou colocar aqui. Compilar, ó.
Compilando aqui, ó, tá vendo o LEDzinho acende e aí ele vai ficar, ó, 5 segundos aceso e 2 segundos apagado, ó. 5 aceso, 2 segundos apagado, ó. 5 aceso, 2 apagado. Beleza, ó, funcionou, tá aí. Então, a nossa alteração nesse exercício. Então, percebam como é simples, né? A gente fazer a programação do Arduino. Aqui é um outro programa que eu quero fazer com vocês, que é o seguinte, né? Esse programa é para fazer um LED piscar, né? Só que é o seguinte, esse programa, a ideia dele é o seguinte, a hora que eu ligo, ele começa, ele fica 10 segundos aceso, depois ele apaga por 10 segundos, e depois eu quero que ele comece a piscar. Eu quero que ele fique piscando no tempo de 1 segundo. Tá? Então a ideia desse programa é essa. Deixa ele 10 segundos aceso, depois 10 segundos apagado, e aí ele começa a alternar aceso e apagado de 1 em 1 segundo. Tá? Vamos ver como que a gente faz dessa forma. Então eu vou ter que mudar, né? Então eu estava na porta 5, eu tenho que passar agora para a porta 10, né? Estava na 5, tenho que passar para 10. Então já vamos fazer isso, ó. Pegar aqui então, passar e mudar da 5 para a 10, tá? Voltar ao que estava antes. Beleza? Voltei para 10, né? Acertar aqui. Beleza, pessoal. Então, olha, agora vamos dar uma olhada no programa, tá? No programa, o que foi feito para esse programa? Como eu quero que ele fique... vou pegar aqui o que a gente estava utilizando, ó. Como eu quero que ele fique 5 segundos aceso, 10 segundos aceso e 10 segundos apagado, eu vou pegar essa estrutura aqui de mandar Bom, primeiro eu tenho que voltar tudo para a porta 10, né? É que eu estou usando só um programa e dele a gente está alterando tudo. Então eu vou passar tudo para 10, porque agora eu estou trabalhando com a porta 10, né? Então aqui, ó, agora eu vou pegar essa estrutura que a gente estava trabalhando, ó, e vou passar para onde? Olha, como eu quero que ele fique 10 segundos aceso, 10 segundos apagado, apenas uma vez, eu vou copiar essa estrutura aqui, né? Vou fazer uma cópia, vou dar um Ctrl C, né? E vou colocar ela aqui, ó, aqui embaixo, ó, já na estrutura do Void Setup. Por quê? Eu sei que o Void Setup, ele roda uma vez só, tá? Então, olha, eu declarei 10 como saída, beleza? Eu tenho aqui o meu Digital Write, que eu estou colocando nível lógico 1 na porta 10, só que aqui está como 5.000. Como eu quero 10 segundos, eu vou colocar 10.000, tá? E aí eu vou mandar ele ficar ele mando ele acender, ficar 10 segundos parado, depois eu mando ele apagar e ficar mais 10 segundos apagado, tá? Que seria 10.000 milissegundos. Mas aí, isso aqui ele vai rodar uma vez, então ele vai deixar 10 segundos aceso, 10 segundos apagado e depois ele cai para onde? Para o Void Setup, né? A hora que ele cair aqui no Void Setup, ele não vai sair, aliás, ele vai cair no Void Loop. E a hora que ele cair no Void Loop, ele vai ficar em loop. Só que aqui eu quero então 1 segundo, ó. 1 segundo, né, que seria 1000 milissegundos e aqui mais 1000 milissegundos. Então é isso que vai acontecer, ó. O que eu espero que aconteça é que ele declare a 10 como saída, beleza? Depois ele manda acender a 10 por 10 segundos, manda apagar por 10 segundos, né? Fica sem fazer nada, aí depois ele cai aonde? Ele volta? Não. Como eu estou no Void Setup, ele vai cair aonde? No Void Loop, porque isso aqui ele roda uma vez só. Caiu no Void Loop, ele vai rodar Digital Write, ele vai mandar a saída para 1, ficar 1 segundo sem fazer nada, apaga, né? Manda para 0, fica 1 segundo sem fazer nada e depois volta para onde? Para o começo do Void Loop. Então ele volta para o começo do programinha e ele fica rodando essa parte aqui, tá? Então vamos ver aqui, ó, vamos compilar, ver se não ficou faltando, vamos verificar, ver se não ficou faltando nada, né? Se não tem nenhum erro, beleza. E agora eu vou colocar aqui o LEDzinho para a gente verificar ele piscar, ó. Vou compilar, vou descarregar ele, ó.
Você vê, ó, aí o LEDzinho já acendeu aqui, ó. E aí ele vai ficar, ó, 10 segundos aceso, né? Tá aí 10 segundos aceso. Aí ele apaga, fica 10 segundos apagado, né? 10 segundos apagado. E aí ele começa a acender e apagar de 1 em 1 segundo. 1 segundo aceso, 1 segundo apagado, né? Então, justamente por conta disso, tá? Por conta dele ficar aceso e apagado. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é esse botãozinho de reset, tá? Esse botão de reset aqui, ó. Quando eu aperto ele, ele reseta, tá? E aí ele voltou o quê? Para os 10 segundos aceso, né? Vai ficar 10 segundos aceso, ou seja, uma forma de voltar para o início do loop é apertando o botão de reset da placa de Arduino. Aí os 10 apagado, né? E a hora que ele sair do void setup, ele entra no void loop, que ele vai ficar de 1 em 1 segundo acendendo e apagando. Então essa é uma outra forma que a gente tem de fazer ele ficar acendendo, dele voltar no começo do void setup. Legal? Bom, pessoal, é isso daí, olha. Então é importante, tá, que você faça analise bem essa aula. É o começo, é a primeira aula que nós estamos vendo, tá? É importante que você preste bastante atenção, né? Você tem a apostila também, qualquer coisa dá uma olhada na apostila. E aí faça os exercícios para validação da sua presença, qualquer coisa volta, tá? Arduino é uma linguagem extremamente interessante. Essa primeira aula de programação, embora seja a nossa terceira aula da matéria, é a nossa primeira aula mesmo colocando a mão na massa, tá? Então qualquer dúvida que você tiver também, estou à disposição aí no grupo de WhatsApp para tirar sua dúvida. Legal? Então faça a lista de exercício para validação da sua presença, faça anotações também e qualquer coisa também posso tirar as suas dúvidas. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!